agora vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre saúde. Aqui ninguém cochila e você não pode cochilar também nos cuidados com a sua saúde. Então roda a vinheta, produção. Hoje no quadro Fala Doutor, vamos falar sobre a síndrome do intestino irritável. Já ouviu falar sobre essa síndrome? É um distúrbio que se caracteriza por episódios de desconforto abdominal, dor, diarreia e a prisão de ventre. Para trazer todos os detalhes e tirar todas as suas dúvidas, telespectador, telespectadora, eu recebo aqui no estúdio o médico coloproctologista, o doutor Hernan Centurion, que já está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia, Tamires. Para mim é uma satisfação retornar aqui para poder esclarecer sobre temas relevantes na saúde pública. O prazer é todo nosso, essa prestação de serviço, esse fácil acesso que a gente promove aqui, intermediando esse contato fácil entre as comunidades que muitas vezes têm difícil acesso a médicos, a especialistas sobre determinado assunto. E aqui no Balanço Geral a gente promove isso. Então, muito obrigada por sua presença, obrigada ao Hospital Decos pela parceria. E a partir de agora você já pode interagir com a gente pelo 996520105. Nosso tema vai ficar aparecendo em vídeo para você. Hoje estamos falando sobre a síndrome do intestino irritável e você pode mandar a sua pergunta se sente alguns dos sintomas que a gente já comentou aqui. Desconforto, prisão de ventre, entre outros sintomas. Manda a sua pergunta dizendo o seu nome completo, bairro e cidade. E vamos começar as interações aqui no Fala Doutor. Maria Aparecida, ela está ligadinha com a gente em Indiaroba. Bom dia para toda a população de Indiaroba. Como se manifesta essa síndrome, doutor Hernan? Muito bem. A síndrome do intestino irritável é uma alteração do funcionamento do intestino. Ou seja, o intestino grosso, por si só, não tem nenhum problema anatômico. No entanto, ele funciona de maneira descoordenada. Ela pode cursar por constipação, ou seja, dificuldade para evacuar, diarreia. Eventualmente a pessoa tem uma alternância com constipação e diarreia, períodos que o intestino está mais preso, períodos que o intestino está mais solto. E em alguns pacientes a gente tem só a distensão, dor abdominal, dificuldade para eliminar os gases. Seriam as manifestações mais frequentes. E aí as pessoas não podem desconsiderar esses sintomas, né? Tem que realmente prestar atenção o que pode ser se esses sintomas aparecem com frequência, né? Sim, porque por mais que sejam sintomas simples do dia a dia, corriqueiros, eventualmente por detrás desses sintomas podem haver outras doenças que são doenças mais sérias, dentre elas o câncer, doenças inflamatórias intestinais. Então, sempre que houver qualquer tipo de sintoma que haja uma mudança do seu ritmo intestinal, é importante procurar ajuda médica para fazerem os exames que sejam pertinentes. Importante demais. Lembrando que na tela a gente está colocando, a nossa equipe está colocando aí para você o assunto de hoje, para você que acabou de ligar a TV agora, para você que está aí na correria da sua casa se preparando para o seu dia. Hoje estamos falando sobre síndrome do intestino irritável. Vamos a mais perguntas aqui, a participação. Luciano Oliveira ligado com a gente em Capela. O que causa a síndrome do intestino irritável? Então, a causa é multifatorial. Geralmente, por um distúrbio dessa função intestinal, o intestino ele se movimenta de maneira descoordenada. Geralmente há uma alteração dos neurotransmissores que existem na parede do intestino e desencadeado por alguns alimentos, desencadeado por questões de ordem emocional, podem levar a esse tipo de problema. Ordem emocional, ou seja, relacionados a estresse? Sim, o estresse é um fator muito encontrado no dia a dia desses pacientes. E a gente acaba vendo que o estresse não só pode desencadear os sintomas, mas também o fato da pessoa estar com esses problemas acaba ficando estressado e vira um ciclo vicioso, entendeu? E aí você fica estressado, estressada e ainda tem esse desconforto, esse desarranjo intestinal. Por isso que é importante tratar. Vamos a mais perguntas aqui no quadro Fala Doutor. O Adriano Oliveira está ligadinho com a gente em Estância, na região sul de Sergipe. Obrigada pela audiência em Estância. Qual a influência? Olha, falamos agora sobre o estresse. Qual a influência do estresse para o surgimento dessa síndrome? E uma outra curiosidade, prevenindo o estresse, diminuindo as chances de ter esse estresse corriqueiro, também é possível controlar esses sintomas? Sim. Como a gente acabou de dizer, o intestino é um órgão-alvo
de muitos problemas de ordem emocional, são os problemas psicossomáticos. Como há uma participação desses neurotransmissores da parede intestinal no desencadeamento da doença, a melhoria do estresse acaba também melhorando, junto com mudanças do hábito alimentar, melhorando esses sintomas. Então, o estresse, a depressão, outros distúrbios psiquiátricos, quando tratados, minoram muito esse tipo de problema. Olha aí, vamos nos estressar menos. Mais perguntas aqui no quadro Fala Doutor. Luciana de Jesus ligadinha com a gente em Macambira. Qual o melhor exame para diagnosticar essa síndrome, doutor? Então, na verdade, o diagnóstico da síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Como é um problema do funcionamento, num primeiro momento a gente precisa descartar as doenças, outras doenças que podem levar ao acometimento do intestino. Ou seja, a gente precisa descartar um problema infeccioso através de exames de fezes, parasitológico de fezes. Precisamos descartar doenças anatômicas do intestino, como inflamações, neoplasias, que são os tumores. Então a gente acaba também solicitando para os pacientes a videocolonoscopia, que é o exame endoscópico do trato digestivo inferior, né, do intestino grosso, para que, na ausência de doenças físicas, a gente acaba juntando com o diagnóstico do quadro clínico, as queixas do paciente, fechando como síndrome do intestino irritável. Então acaba sendo um diagnóstico de exclusão quando a gente não encontra nenhuma doença anatômica, nenhuma doença física. Olha, eu estou aqui lendo algumas mensagens chegando enquanto o doutor falava sobre essa síndrome. E o Paulo Roberto, ele está ligadinho com a gente em Itabaiana. Alô, população itabaianense, dando aquela audiência calorosa. Muito obrigada. E o Paulo Roberto fala assim: bom dia, Tamires, bom dia a todos do Balanço Geral. Como tratar problemas relacionados à constipação, né, a prisão de ventre e fissuras crônicas? Então, a constipação é a dificuldade para se evacuar. Logo, na grande maioria das vezes, nós identificamos a constipação naqueles pacientes que não têm uma alimentação correta. Então, a grande maioria dos pacientes que procuram o consultório do gastro ou do coloproctologista tem dificuldade na alimentação, ou seja, mudando-se a alimentação, passando a adotar uma alimentação rica em fibras, ingesta de líquido. Já começa o dia assim, né, doutor? Quando falamos rico em fibras, então para a população entender melhor, aquele mamãozinho, melão. O que mais? Como é que pode ser o café salada da manhã? De frutas. Saladinha de frutas. Isso. O pão integral, alimentos integrais que ajudam também. E a ingesta de líquido. Então, tomar aquele copo d'água em jejum, que já também ajuda bastante. Uma outra coisa também que é muito importante para melhorar esse quadro de constipação é a prática de atividade física, sobretudo atividades aeróbicas, né? Corrida, caminhada, matinal, é muito importante. Alô, você que está aí acordando, tem um horáriozinho livre antes do trabalho, vai dar aquela caminhadinha matinal, coragem, fica menos, né, ligado aí nas redes sociais e pratica meia hora de atividade física, né? Com certeza. Vamos a mais perguntas aqui, o doutor já dando orientação para como tem que ser seu café da manhã, hein? Ana Carla dos Santos ligadinha com a gente em Ribeirópolis. Como faço para tratar Como faço para tratar a síndrome do intestino, desse problema que a gente está tratando hoje? Me enganchei um pouquinho aqui, mas desenganchando, doutor. Vamos lá. Então, síndrome do intestino irritável. Vamos lá. O tratamento, ele está direcionado aos sintomas. Então, nós vimos que o paciente pode ter constipação, pode ter diarreia, que é até o sintoma mais frequente, pode ter apenas a distensão e dor abdominal. Então, o tratamento vai ser direcionado para o sintoma mais prevalente. Se está constipado, a gente usa uma alimentação rica em fibras, medicações laxativas. Se está com diarreia, o oposto. Se está com dor e distensão abdominais, aqueles remédios que melhoram essa distensão, analgésicos que melhoram dor. A prática da atividade física, o tratamento dos problemas de cunho emocional, né? Procurar o psicólogo, muitas vezes também terapia. A necessidade do psiquiatra, né? Quando o problema é um pouco mais sério. E existem medicamentos específicos que trabalham nesses neurotransmissores, que são canais de cálcio presentes na parede do intestino, que também ajudam a mitigar esses sintomas da síndrome do intestino irritável. Então, é um tratamento que nós chamamos
multifatorial, multidisciplinar. E aí mexe também com o estilo de vida, né, da pessoa, com as opções que ela vai fazer em relação à alimentação dela, o acesso e a procura, a consciência de que precisa de um apoio psicológico para tratar as questões emocionais, né? Muita gente tem vergonha de dizer, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de uma terapia, mas quando se resolve problemas emocionais, você melhora a sua qualidade de vida e você evita até doenças físicas. Isso é importante frisar, né, doutor? Sim, com certeza. Hoje, no dia a dia, com essa vida estressante, né? Com uma vida atribulada, muitas responsabilidades, então as pessoas realmente têm nos procurado, né? E sobretudo o coloproctologista que trata do intestino. O intestino é um órgão que reclama muito, né, desse tipo de problema psicossomático, então a gente acaba tendo esse contato mais de perto. Mas também o cardiologista tem essa mesma situação, problemas cardíacos relacionados ao estresse, enfim. Então é importantíssimo essas práticas para que a gente possa superar isso aí. Verdade, tá aí. Adorei, viu? Adorei essa palavra positiva aí para os nossos telespectadores. Doutor Hernan, muito obrigada pela participação. Quero agradecer a toda a equipe do DECOS, esse hospital incrível que traz especialistas maravilhosos, assim como o doutor Hernan, outros tantos que já passaram e passam por aqui pelo Balanço Geral Manhã, fazendo essa prestação de serviço para vocês. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Tamires. Forte abraço, estou à disposição. Um grande abraço, bom dia.